noite, muito boa tarde, bom dia. Esteja você onde estiver, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você acompanha agora o Diário de Brigitte Caterina. Ela que veio para abrilhantar nossa internet, ela que veio para causar babado, confusão e gritaria. Eu sou Rodrigo Assis, vou estar aqui na companhia dela toda semana, sempre discutindo um tema polêmico às vezes, mas necessário para que você seja muito bem informado. Não é, Brigitte? Eu vou agradecer o Rodrigo Assis por aceitar nesse programa, né? E a gente tem um propósito de estar discutindo os assuntos de uma forma direta para os nossos amigos. Por quê? Eu tô amando esse papo regado a vinho e a salto alto, tá, meninas? Porque a gente é assim, né, meu bem? Se não é pra tombar, a gente nem levanta da cama. E a gente veio discutir as pautas, coisas que a gente não encontra tanto na mídia, espaço, e a gente está querendo aproveitar mais diretamente aos nossos amigos, né? E com uma liberdade, né? Uma democratização que é a internet. Tipo o caso do estupro que nós tivemos aí durante a semana, né? Antes da gente entrar no assunto do estupro, a gente lembra você que você pode participar. Aqui você é livre para dar palpite. E já já a gente vai dizer como você pode nos mandar as suas perguntas, dar sugestões de convidados que você gostaria de ver aqui e muito mais, né, Brigitte? Bom, agora vamos lá. Vamos ao caso do estupro. Menina, isso deu o que falar, né? Deu. Perdi amigos, né? Debati com mulheres, infelizmente, né? Os homens eu vi absorvendo a campanha, né? E muito tristemente eu vi mulheres ainda aceitando essa condição da cultura do estupro. Foi bom você falar em cultura do estupro, porque muita gente se pergunta o que é cultura do estupro? Explica um pouquinho pra gente, Brigitte. É quando a gente passa a aceitar. A gente tem uma ideia em que você pode ter uma visão pequena e isso, dentro da sociedade, ela vai se expandindo até culminar numa violência dessa, né? Então, seja ela a aceitação da mulher como um objeto, né? A aceitação dentro da sociedade em que o homem pode ter a posse da mulher, tipo, na abordagem de uma cantada, de estar segurando no braço, estar segurando, né? E cada uma de nós, se você perguntar, a gente já passou por um processo desse. Tipo, no carnaval, né? Minha filha com 14 anos, uma criança ainda, então a gente estava passando e vem um cara para segurar o braço dela. E eu afasto o braço dele para ele nem tocar. A cara que ele olha pra mim, tipo assim, como se fosse uma ousadia, ódio, né? Eu estava sendo ousada em não permitir isso, entende? E isso foi assim, eu acho que sempre quando a gente tem um foco em que a gente vê conflitos muito intensos, isso é uma oxigenação, né? Isso a gente vai depurar agora. Isso tudo estava enraizado e silencioso. Isso é muito perigoso. Tanto que assim, agora, como eu estava falando, né, essa democratização da mídia é que você consegue ter o alcance de como as coisas estão. Então assim, eu acho que quando a gente precisa de lei para ter a noção das coisas, isso já está falido. Porque a coisa já degringolou de uma maneira que não tem como se reverter aquilo se não houver uma punição. Exato. Então assim, faltou a percepção, faltou a sensibilidade, né? Faltou a moralidade, que é o mais importante. Então hoje a gente está fazendo leis para não jogar papel no chão, né? Hoje a gente está fazendo lei para que um idoso sente. Então a gente está precisando muito da legalidade, isso é ruim. Como diria eu, que maravilha, o ser humano perdeu a chave da bunda, né? A verdade é... Não é? É por aí. É por aí. Então assim, quando a gente precisa
da legalidade para dizer se foi estupro ou não, nós estamos muito falidos, muito falidos. Então, assim, e olha que o Estado... E quando você coloca a culpa sobre a vítima, a vítima, isso é pior ainda, isso é muito pior. Então, assim, o Estado não reconheceu como estupro inicialmente. Então teve que vir um outro profissional, que no caso uma mulher... O delegado, né, no caso do estupro da menina de 16 anos, que foi violentada por mais de 33 homens em uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, a princípio desconfiou-se da versão que ela tinha contado, né, na delegacia, nos depoimentos, e daí a versão dela só foi confirmada e só foi constatado o ato de estupro em si, quando o delegado foi trocado, né? Na verdade, por uma delegada. Exato. Ironicamente, né? Teve que ser uma mulher para se colocar no lugar da outra. Exato. Né? Então, assim, por que não houve o reconhecimento da sociedade que foi estupro? Por que precisamos da legalidade para dizer se é ou não? No caso de outros crimes, por exemplo, você é assaltado. Você vai à delegacia e você presta queixa, né? Ninguém questiona. Você foi assaltado mesmo? Mas você deu mole? Você estava andando? Não existe isso. Quem mandou você passar por aquela rua, né? Isso não existe. Quem mandou você pegar aquele ônibus? Isso. Então, quando é o caso da mulher, cara, frequentemente, assim, sempre a gente encontra isso. Mas o que ela estava fazendo? Sabe? Eu sei que talvez o público que está assistindo a gente agora esteja se perguntando: ah, mas ela era envolvida com tráfico, ela era usuária de drogas, ela foi mãe aos 13 anos. Muitas destas questões foram levantadas pelas pessoas, só que a gente precisa entender que a gente está diante de um crime e não há nada que o justifique. Não há. Inclusive, não há pena dentro da nossa legislação, dentro, né, do nosso Código Penal, ninguém é penalizado com estupro. Tipo, um homem matou, um homem sequestrou, lá a pena não está escrito que você vai ser estuprada. E o caso da pessoa ter um histórico desse não justifica. Inclusive, se ela gosta de sexo grupal, cara, não justifica. O não é não. É verdade. E a legalidade... Ouviram, né, rapazes? Não é não. Não é não. E quando vai à delegacia e que você faz essa queixa e você vê que esse parece ser o único crime, porque dentro da legalidade... Desculpa. Vai, vamos retomar. Paramos aonde? Dentro do sistema jurídico, nós temos o quê? O contraditório e a ampla defesa. Então, quando você sofre, você é passível e você sofreu algum crime, você vai à delegacia e você, como papel de contraditório, reclama. E a ampla defesa cabe ao acusado. Então, nesse crime, parece que o quê? Parece que a situação se inverteu, né? Permanece ali. O contraditório está na vítima, na reclamação, e a ampla defesa e para a sociedade, né? É verdade, é verdade. Eu acho que a gente, né, começou falando da cultura do estupro, e eu acho que a gente precisa rever a educação das nossas crianças, a forma como nós educamos os nossos filhos. Eu falo nós, eu não sou pai, mas eu acho que enquanto sociedade todos nós somos responsáveis, né? Porque eu acho que quando o pai vira para o filho pequeno e diz que ele tem que comer todo mundo, né? Ah, bom que aqui na internet a gente pode falar tudo e falar de uma forma que você entenda, simples e objetiva, né? Quando ele fala que o filho tem que enfiar o peru em todo mundo, né? Deu mole, come mesmo, é o pegador. Ele vai às forras, né? Exatamente. Eu acho que aí você está ensinando e induzindo o seu filho a, me desculpe, ser um estuprador. Porque, de qualquer forma, quando as pessoas não estão entendendo, quando fala assim, ah, é um estuprador em potencial, não consegue entender, eu não sou estuprador. Cabe a nós, dentro dessa cultura, nós temos o quê? Quando uma mulher vai à rua e ela é abordada, ela tem medo.
Eu tenho medo de receber um profissional prestando serviço na minha casa. Então, assim, se eu estou trabalhando, eu fico preocupada esquematizando. Você trabalha no sábado? Para quê? Porque eu estou com minha mãe em casa, porque eu estou com a minha filha em casa. Você vai estar acompanhada de outras pessoas, né? Isso. Então, assim, hoje, quantas mulheres estão reduzindo o horário de se chegar em casa? Pô, a gente já sofre tantas coisas, né, dentro de uma sociedade machista, e as mulheres cada dia mais estão perdendo mais suas liberdades, né? Eu acho, aí depois, né, do ocorrido com essa menina aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos mais 2 casos, né, em que uma passageira, no caso do Uber, né, pegou um carro da empresa e ela foi assediada pelo motorista, que pediu para que ela tirasse a roupa. Como ela não concordou, ele largou ela num lugar ermo, se eu não me engano, ali na zona sul de São Paulo. E outro caso também em São Paulo, de uma inglesa que já vive aqui há 2 anos, que foi violentada dentro de um táxi, né, por um motorista. Então eu acho que a gente precisa rever o nosso conceito. Eu acho que esses casos que estão vindo, conforme eu estava falando sobre a oxigenação, e olha que só 35% que denuncia, né? Então, assim, você imagina quantas pessoas que não denunciavam, porque esse tipo de crime era raro, era muito raro você ver alguém próximo a você sofrendo. E hoje é cada dia mais próximo. Aliás, eu acho que não é nem o falta... raro de se sofrer. Não, é de eu falar. acho que é o raro de se falar, porque eu acho que é algo que você se sente humilhada, você se sente ao mesmo tempo culpada, você tem vergonha de chegar numa delegacia que na maioria das vezes, apesar de terem delegadas mulheres e policiais mulheres, mas é um ambiente, na sua maioria, de homens, masculinizado. Então, é muito difícil para uma mulher. Eu acho que foi a partir do Estado ter prestado um serviço direcionado para a mulher, acho que isso ajudou muito, né? Então, assim, o Estado, ele está falhando na hora de confeccionar essa geração, a nossa sociedade, porque ele tem responsabilidade, sim, né? E na prestação de serviço, né? Porque acaba que essa violência, como a gente viu dentro da primeira apuração desse estupro, quer dizer, uma violência aceita pelo Estado. Então, ela é institucionalizada. É verdade. Essa cultura é institucionalizada. Então, a gente precisa rever muitas coisas. E uma coisa que me deixou muito triste, foi a associação ao baile funk, foi a associação a ser moradora de comunidade ou baile de comunidade, porque eu acho que nós temos uma segregação, né, na nossa sociedade, e cada dia a gente está se separando. Isso é péssimo, isso é muito ruim. Tocando no assunto do funk, você não acha que algumas letras, em específico, elas não diminuem, denigrem ou apresentam a mulher como um objeto a ser usado? Sim, mas no meu ponto de vista, eu não posso me aprofundar por não ser crítica, né, de música, mas pelo que eu tenho visto, o funk, ele não é ditador, ele não é no papel de ditar, ele está mais revelador, ele vem contando o que as mulheres lá sofrem, sabe? Então, assim, é a realidade deles cantada. E quando a gente fala sobre a erotização, nós temos dentro da nossa música popular vários exemplos, né? Em vários segmentos, sim, né? Seja no axé, no pagode, sim, na MPB, no pop. O Alexandre Nero, por exemplo, tem uma música que fala que eu vou te fuder a noite toda. Você tá entendendo? E ninguém fica tão chocado quanto ao funk. Então isso é o quê? Isso é uma discriminação, né? Então, assim, eu não acho que o baile de comunidade, ele tem que ser visto como um ambiente perigoso. Eu acho que cada dia mais a gente tem que absorver, porque esse choque, essa coisa da segregação, esse choque de cultura, é que realmente esse sim que traz problemas, sabe?
Então a segregação não é legal e essa associação não tem cabimento isso. Agora, é óbvio que existem bailes e bailes, né? Você tem o baile, por exemplo, eu posso citar um exemplo do Castelo das Pedras, né? Que aqui no Rio de Janeiro fica dentro da comunidade do Rio das Pedras, que é um baile totalmente diferente, né, do baile funk que de repente alguns promovidos por alguns traficantes em algumas comunidades, entendeu? Então eu acho que o maior problema quando você fala da segregação talvez seja, por exemplo, a gente já viu, o noticiário já cansou de falar sobre isso, alguns baile funks em que se é distribuído drogas, né? Aliás, não precisa nem ser no baile funk, né? Eu tenho uma amiga minha em São Paulo que mora no bairro Nobre, no Pacaembu, e na rua dela tem o famoso pancadão, né? Que acontece muito na cidade de São Paulo. Eles tomam a rua toda, eles usam droga, fumam lá maconha, transam até em locais abertos. Então eu acho que, e não é numa favela, né? Sim, mas a gente também, eu acho que isso é uma certa discriminação. Porque o sexo grupal você vai ter em alta sociedade, sim, você vai ter na classe média e você vai ter sim na periferia, sabe? Então assim, não é pelo baile funk, a questão da droga é uma questão isolada, sabe? Acho que a gente tem que tratar isso isoladamente. Acho sim que nós precisamos rever, tem muita coisa nova que está aparecendo, né? A questão da droga, dependência, vir da questão social, né? Então, assim, acho que isso é até assunto que a gente pode estar levando proximamente. E é bom você falar sobre isso, porque a gente precisa separar o usuário do traficante. Exatamente. Né? Porque quem é o usuário precisa se tratar. É uma doença. Eu acho que é questão para a gente levar mais à frente, porque existem drogas hoje, né? E a gente, sim. Né? Você pode falar do álcool, do cigarro, da comida, que é do uma açúcar, droga né? legalizada, né? Sim. Então, assim, quando a gente precisa se aprofundar muito ao relacionar essas questões à droga. Agora, a questão social também do estupro, ela também está presente na alta sociedade, na classe média e na periferia, né? Esses dias eu estava lendo uma matéria, né, se eu não me engano, acho que foi no Jornal Extra, e eles divulgaram alguns itens, tipo, quando você está com uma mulher sob efeito de álcool, no qual ela não tem noção daquilo que ela está fazendo, se você abusa dessa mulher, isso é considerado estupro. Se você, estando com a mulher sóbria e ela não quer manter relação sexual com você e você a força, isso também é estupro. Né? E isso independentemente da relação que você tem. É sua namorada, ela está dormindo, né? Ou não quer, ou naquele dia não está afim. Sim, não é não, sabe? E nós precisamos o quê? Libertar essa ideia do estupro como uma pena. Isso não existe. Então a mulher, porque usou um vestidinho mais curtinho, ou um shortinho, não. O que ela estava fazendo, se ela marcou encontro pela internet, nada, absolutamente nada justifica. E eu estou muito triste com a nossa mídia, entendeu? Vi um programa em que explorou o caso. A metade do programa foi explorado o crime, a violência. Então, você acordou, tinha quantos em cima de você? Isso é uma exploração do crime. E na metade do programa, a última metade, foi questionando. Ah, você foi mãe com 13 anos? Ah, você, né, é usuária de drogas? Ah, você estava fazendo o quê em baile de favela? Sabe? Então, são questões que, tipo, o programa todo perdido. Quem faz isso fosse merecedora de ser estuprada. Sim, né? Sim. Então, assim, porque
são considerados apenas estupro aquelas meninas, então, que andam com vestidão. Elas não estão livres disso. A menina pode estar saindo da faculdade, não é a roupa, não é a idade. Inclusive uma senhora de 80 anos foi estuprada, né, na minha cidade. Então, assim, é a questão, a cultura do estupro, ela está muito mais vinculada à posse, à humilhação. Um sentimento de posse, né? Você Sim, a humilhação. querer diminuir o outro, né? Sim, é isso aí, a desmoralização, né? Ou se sentir dono. Né, da situação. Exatamente. Então, assim, é muito mais vinculado à humilhação e posse. Então, assim, a gente precisa mobilizar o máximo de pessoas possíveis, as nossas amigas, nossos amigos, a formação das nossas crianças, na nossa educação, né? Passar um ambiente mais igualitário entre homens e mulheres, uma educação mais honesta, mais digna para as mulheres. Então a gente vai conseguir reverter essa cultura do estupro. Eu acho que vale um famoso ditado que diz, né? Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. No caso dessa cultura machista, não faça com a filha dos outros o que você não gostaria que fizessem com a sua, né? E o pior é nós apelarmos para que a pessoa ela coloque na condição, se fosse a minha filha, se fosse a minha irmã, se fosse a minha namorada. Não, a gente não pode condicionar a essa hipótese a gente tem que ser mais sensível aos outros. Então, quando alguém sofrer, a gente precisa ter mais essa capacidade, né? De se colocar no lugar do outro. O outro já tem que ser o bastante, já tem que ser o suficiente. A gente não pode trazer para o nosso ambiente para que isso se torne realidade. Eu acho que o próximo tem que ser a nossa realidade, né? Com certeza. Olha, eu acho que o programa de hoje foi bem proveitoso, né? A gente pôde esclarecer um pouquinho mais a você, aí do outro lado. E lembrando que você pode participar com a gente pelo Facebook da Brigitte Caterina. Você manda lá suas mensagens. Se você, de repente, não quiser colocar publicamente a sua mensagem, você pode mandar por inbox, né? E a gente, na medida do possível, vai tentando responder aqui. Já já a gente também vai criar um e-mail e você vai estar sabendo aí mais uma forma de poder estar em contato com a gente. A gente está pelejando para a Brigitte criar um Snapchat. Se ela não criar, vou dar a cara dela. E eu acho que semana que vem, no próximo programa, ela já vai estar com o Snapchat. Eu espero, né? Já, com certeza, eu prometo. Olha, em sua homenagem, você vai encerrar o programa de hoje. Minha produção, sempre maravilhosa, me trouxe uma máscara. Tá linda. Ai, arrasei. Arrasou. Tombei. Lacrei com as inimigas. Sim, sambei com salto 15 na cara delas até sangrar. Meu amor, tá pensando o quê? Rodrigo, olha, muito obrigada. Obrigada mesmo, né? E eu espero que esses encontros... Quer dizer, a gente está se encontrando porque tem uma coisa falhando, né? Mas a gente está aqui para isso, né? Eu agradeço muito, muito mesmo você ter topado. Imagina! Obrigado a você e obrigado a você que está aí juntinho com a gente. E até semana que vem. Prende, meu amor!